uso obrigatório da crase. É sobre isso que nós falaremos hoje. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente sabe que tem crase, de uma forma bem prática, tá? De uma forma bem prática. Primeira coisa que você tem que ter na sua mente, nós utilizamos crase diante de palavras femininas. Ponto. 99,999% dos casos é diante de palavras femininas. Por que eu falo 99 e não 100%? Porque tem um casinho ou outro especial que eu vou explicar para vocês que nós podemos usar a crase diante de uma palavra masculina. Só que é um caso especial, então não tem como você esquecer. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Então, olha só. Quando você está fazendo a sua prova, seja de um concurso, seja de um vestibular, seja o Enem, não interessa. Primeira coisa, se você percebe que o exercício é de crase, como que você já elimina algumas alternativas? Olhando se a palavra que o A vai antes é feminina ou não. Ponto, certo? Se não é feminina, a chance de ter crase já cai quase a 100%. Então, primeiro ponto que você já tem que fixar. Usamos crase diante de palavras femininas. Show de bola? Beleza, professora. Então, vamos lá. Vamos entender como que funciona, né? Por que a gente coloca a crase de uma forma bem prática? Qual que é a lógica de ter crase? O que eu digo para vocês? Para ter crase, a palavra que vem antes, ó, tô falando de uma forma bem grotesca, mas só para vocês fixarem. A palavra que vem antes pede A e a palavra que vem depois pede A. O que é este A craseado? Ou seja, o A com acento grave, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, peraí. O que é este A craseado? Nada mais é que a junção de um A, que é uma preposição, mais um A de artigo. Então, significa que tem uma palavra que vem antes que pede a preposição, eu vou mostrar para vocês, tá? E uma palavra que vem depois que perde o artigo no A. Gente, em língua portuguesa, nós não temos o que tem em Portugal. O que tem em Portugal? Reverberação, que é o prolongamento do som. Em língua portuguesa, nós não falamos assim, fulano vai a tal lugar. Ela é dedicada a tal coisa. Não, nós falamos assim, fulano vai a tal lugar. Ela é dedicada a tal coisa. Tá dando para entender? Então, como a gente não tem este prolongamento do som, como nós não falamos os dois As, a gente faz o quê? Colocamos um acento, que é chamado de acento grave, para simbolizar que aqui tem dois As. Basicamente é isso a crase, tudo bem? Por isso que ela existe, para indicar que ali tem dois As. Como que eu sei que ali tem dois As, professora? Essa é a parte mais chata, né? Saber que ali tem dois As. Como que eu sei? Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Rita era muito dedicada à filha. Então, suponhamos que você esteja em uma situação de prova. Então, dedicada à filha. Primeira coisa que você tem que olhar. A palavra filha é feminina ou masculina? Ah, é feminina. Então, pode ser que tenha crase. Certo ou errado, gente? Beleza? Então, o que você vai falar? Quem é dedicada? Prestem atenção nisso aqui, hein? Quem é dedicada a algo, a alguma coisa ou a alguém. Quem é dedicada a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então, o dedicada, ele pede o a. Tudo bem? A preposição. É dedicada a quem? A filha. O substantivo filha pede um a também. Então, aqui eu tenho o a da preposição e o a do artigo. Como que eu simbolizo que eu tenho dois as ali, ó? Meto acento grave ali no meio. Tá ficando claro por que eu sei que tem crase ou não? Isso é uma forma prática de olhar. Primeira coisa, veja se a palavra é feminina. Segunda coisa, veja se a palavra que vem antes, ó, o que é a palavra que vem antes? Essa daqui, ó, dedicada. E se a palavra que vem depois pede o A também. Se a palavra que vem antes pede o A, se a palavra que vem depois pede o A. Beleza, gente? Vou seguir aqui, ó. Já visitei a região. Primeira coisa que a gente olha, região. Região é uma palavra feminina? Sim, é a região. Aí a gente vai olhar para a palavra que vem antes, tudo bem? Que vai fazer referência ali, ó. Quem visita, visita algum lugar, visita alguma coisa, visita alguém, tudo bem? Gente, quem visita, visita algum lugar. O verbo visitar, ele não pede preposição, porque ele é um verbo transitivo
Direto. Vocês estão lembrados disso daqui? O que é o verbo transitivo direto? Verbo que pede complemento, por isso que ele é transitivo. Todo verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Esse complemento pode ser direto ou indireto ou os dois. Se for direto, é porque não tem preposição. Se for indireto, é porque tem preposição. Ou seja, eu quero saber se nesse A aqui tem crase. O verbo não pede preposição. Logo, para ter a crase ou acento grave, eu tenho que ter o A daqui e o A daqui. Certo ou errado, gente? Se eu não tenho este A daqui, aqui não vai ter crase, porque eu só tenho o A do artigo. Seguindo, a morena se referiu a você. Seu sensual, seu sedutor, olha você, hein? A morena se referiu a você. Primeira coisa, referiu, eu tenho aqui, e aí eu vou olhar para o você. A primeira dica que eu dou para vocês, a gente não usa crase diante do pronome você. Ponto. A gente não usa crase diante de pronome, certo? A gente usa crase facultativa diante de pronomes possessivos femininos, senhora, senhorita e dona. Ponto. É isso. Ou seja, diante de nenhum outro pronome, antes de nenhum outro pronome, a gente usa crase. Então, primeira coisa, se cai lá na sua, dificilmente vai cair desse jeito, mas pode cair uma coisa parecida. Se cai lá na sua prova, a morena se referiu a você e a banca está perguntando se este A tem crase, só de olhar o você já pode eliminar a alternativa, você já sabe que não tem crase. Mas, se você fica na dúvida, você não lembra a regra do pronome, você pode fazer o seguinte, você, não sei, não me lembro, não tem como colocar um artigo antes de você. Não tem como colocar um artigo antes do pronome ali, certo, gente? Se referiu a algo. Então, aqui eu tenho a, mas aqui eu não tenho a. Logo, este a não pode ser craseado. Fica errado. Tudo bem? Porque eu só tenho a, nesse caso, da preposição. Eu não tenho o artigo. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo sacando? Beleza. Ela se referiu à região. Então, a sua banca pergunta se nesta oração o A tem ou não a crase. Você vai ter que verificar. Primeira coisa que você olha, a palavra região é feminina? Primeira coisa, né? É feminina? Sim, é a região. Aí você vai olhar para a palavra que vem antes. Referiu. Quem se refere? Quem se refere a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então aqui, ó, ele pede preposição. Se referiu a o quê? A região. Logo, eu tenho o a da preposição e eu tenho o a do artigo. Aqui está correto. É um a craseado, é um a com acento grave. Vamos lá. Sempre ocorre a crase, ou seja, essas regras aqui que eu vou explicar agora, você vai fixar na sua mente, a gente vai fazer uns exercícios ali depois, beleza? Mas, toda vez que você chegar na sua prova e tiver uma questão referente a isso, só de bater o olho você sabe que tem crase. É isso que eu estou explicando para você. Ou seja, é a regra. Sempre vai ter crase nessas situações. Quando você chegar na sua prova e tiver uma questão com uma dessas situações, você já sabe de cara se tem a crase ou não. Primeiro, na indicação de horas, eu sempre tenho crase. Na indicação de horas exatas, eu sempre terei crase. Então, olha o exemplo ali. Ó. O evento começará às 9 horas. Se eu estou falando para você o horário aqui exato desse evento, às 9 horas, certo, gente? Sempre tem crase antes do horário. O evento começará às 9h45. Às 9h45. Sempre diante do horário, eu tenho crase. Então, se você pega uma questão lá na sua prova que está com um A craseado antes do horário, você já sabe que está certo. E se não tiver a crase, você já sabe que está errado. Tinha que ter a crase ali antes do horário. Deu para entender? Essa é a primeira regra, muito fácil, muito tranquila, certo? Segunda regra, sempre tem crase. Prestem atenção nisso daqui que eu vou explicar. Tudo bem? Lembra que eu falei que terão alguns casos especiais que eu posso colocar a crase diante de uma palavra masculina? É aqui, ó. Na expressão,
a moda de, ela é uma expressão que sempre tem crase, ela é sempre escrita dessa forma. Se você escrever a moda de sem crase, tá errado. Você tá lá no momento da sua prova e você pega a seguinte oração: bife à milanesa. Já fica tirando a dúvida aí, ó. Você fala assim, será que bife à milanesa tem crase? Quando eu falo bife à milanesa, eu estou subentendendo a expressão a moda de. É bife à moda milanesa. É a maneira de fazer. Vocês estão entendendo, gente? Olha o segundo exemplo. Estilo a Rui Barbosa. Estilo a Rui Barbosa. Aí você olha o nome aqui, Rui Barbosa, é um homem, então é um nome masculino, então não poderia ter crase. Mas quando eu falo que é o estilo a Rui Barbosa, eu estou subentendendo uma expressão feminina, que é qual? A moda de Rui Barbosa. Ou seja, é ao estilo de Rui Barbosa. Tudo bem, gente? Então, nestes casos, diante da palavra masculina, eu posso utilizar a crase. Mas não é porque tem crase antes da palavra masculina, é porque eu já estou subentendendo antes uma expressão feminina, que é a moda de. Cuidado que cai pegadinha em concurso público com isso daqui. Beleza, gente? Não é difícil, mas tem que prestar atenção, certo? Tranquilo? 3. Nas expressões adverbiais femininas, exceto as de instrumento. Expressões adverbiais femininas. Olha lá, sempre que você escrever textão no seu Facebook, na sua rede social, na sua legenda do Instagram, na legenda da sua foto, sempre que você tem uma expressão adverbial, ou seja, que indica o modo, o tempo, tá bom? Sempre que você tem essas expressões adverbiais, que tem a função, né, a ideia de advérbio, né, afirmação, negação, modo, tempo e por aí, tem crase. Expressões adverbiais femininas têm crase. Então eu falo, cheguei à noite. Quando que eu cheguei? Qual foi o tempo que eu cheguei? À noite. Essas expressões, elas são fixas, elas sempre têm crase, elas sempre terão crase. Eu estou à vontade. Qual que é o modo que eu estou? Qual que é o modo que eu estou? À vontade. Logo, é uma expressão adverbial feminina, ela sempre possui crase. Aí eu coloquei aqui outras expressões para vocês até anotarem aí, ó. À tarde, à vista, à direita, à toa, às claras, às escondidas, às pressas. Ou seja, essas expressões, elas sempre possuem crase. Isso é fixo, você não precisa nem parar para pensar, tudo bem? São expressões que sempre se referem ao verbo. Olha a dica. Toda expressão adverbial, ela se refere ao verbo. Quando que eu cheguei? À noite. Como? Qual que é o modo que eu estou? À vontade. Tudo bem? Tá dando para entender? Quando que eu cheguei? À tarde. Quando que eu cheguei? À noite. Como que eu vou pagar? À vista. Tá dando para entender, gente? Qual que é a forma, qual que é o modo que eu vou pagar? À vista. Essas expressões adverbiais, olha o nome, adverbiais, elas se referem ao verbo. Elas fazem referência ao verbo. Tudo bem? Aí eu coloquei ali para vocês, exceto as de instrumento. Como assim de instrumento? Matou a facadas ou a machadadas. Aqui, neste caso, prestem atenção, tá? Neste caso, não vai ter crase por dois motivos. Prestem atenção. Primeiro motivo, qual que foi o instrumento usado para matar? Então, aqui eu estou falando de instrumento, né? A expressão adverbial de instrumento. Então, primeira coisa, nas de instrumento, é a única exceção que tem essa regra. Não tem crase. Ponto. E qual que é o segundo motivo para não ter crase aqui? Coloquem aí nos comentários se você sabe qual que é o segundo motivo, depois eu vou olhar. Qual que é o segundo motivo para não ter crase? Eu explico agora. A palavra facadas está no plural. E o a está no singular.
Para ter crase, além da palavra ser feminina, eu tenho que ser a daqui no singular e a palavra tem que estar no singular, ou o a no plural e a palavra no plural. Eu não posso ter o a com uma palavra no plural. É sempre plural com plural, singular com singular para ter crase. Essa é uma regra de ouro para vocês também, é uma dica, tudo bem? Então, aqui está no singular e aqui está no plural. Para ter crase, se não fosse uma expressão adverbial de instrumento, aqui teria que estar no singular e aqui no singular, ou aqui teria que estar no plural e aqui no plural também. Singular com singular, plural com plural, para que tenha crase. Se o a está no singular e a palavra no plural, não vai ter crase nunca. Deu para entender, gente? Vocês lembravam dessa regra? Quem não lembrava, quem aprendeu agora, coloca aí nos comentários que eu vou olhar. Próxima, nas locuções conjuntivas ou prepositivas. O que são locuções conjuntivas ou prepositivas? Primeira coisa, vamos por parte. Locução é tudo que tem mais de uma palavra, né? Então eu viro para vocês e falo assim, ó, quando. Quando é uma conjunção de tempo, é uma conjunção temporal, tudo bem? É uma conjunção. Se eu falo à medida que, eu tenho mais que uma palavra. Tudo que é mais que uma palavra para indicar uma única ideia, eu chamo de locução. Então, eu falo assim, ó, prestem atenção aqui para ficar mais claro. Cadê meu aqui? Eu falo assim para vocês. A evidência. A evidência. Aqui eu tenho só um verbo, o verbo haver, beleza? A evidência. Aí eu posso colocar aqui assim, ó, deve haver evidência. Deve haver evidência. Aqui eu tenho dois verbos, tudo bem? Eu tenho o verbo auxiliar com o verbo principal. Então, quando é só o a, eu chamo de verbo. Quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal, eu chamo de locução verbal. A ideia é uma só. Indicar uma ação verbal. Vocês entendem que deve haver é uma ação verbal? Mas como eu tenho duas ou mais palavras, eu chamo de locução. Tudo que é locução, vocês já entendem que é duas ou mais palavras para indicar uma única ideia. Então, o que é uma locução conjuntiva? Conjuntiva vem de conjunção. Então, são duas ou mais palavras que dão a ideia, que representam uma conjunção. O que é uma locução prepositiva? Duas ou mais palavras que representam uma preposição. Tá dando para entender, gente? Então, eu tenho aqui, ó, à espera de. A espera de é uma locução, porque é uma ideia só, mas é mais que uma palavra. À medida que é também uma locução conjuntiva, que dá a ideia de proporção, é de proporcionalidade. À medida que estudo com a Pamba, mais conteúdo eu aprendo. Maloqueiraça, tudo bem? Então, à medida que uma coisa acontece, outra coisa acontece também. Então, e dá a ideia aí de proporção. Tudo bem? Sempre que eu tenho locuções conjuntivas e prepositivas, elas também têm crase. Ponto. Você não precisa parar para pensar. Então, eu coloquei outros exemplos aqui, ó, de locuções para vocês, ó. À medida que, à proporção que, à custa de, aqui tem uma vírgula, ó, à procura de, à vista de, e por aí vai. Todas essas expressões, elas sempre possuem crase, então você não precisa perder tempo. Você bate o olho, você já sabe que tem crase. Deu para entender? Show! Vamos lá. Ita, São Paulo, Itaíme aí, ó, para vocês. Um exercício que caiu e eles falam o seguinte: dada as afirmações, eles colocam 3 orações e aí vamos olhar. Olha que importante, olha como que vocês devem fazer os exercícios na prova de vocês, tá? Você olha ali o enunciado, dadas as afirmações, você viu que você vai ter que analisar essas 3 orações, show de bola. E agora nós vamos para o enunciado. Quando você olha o enunciado de uma questão, você tem que prestar atenção em algumas
palavras, em algumas expressões que dizem muito a respeito do exercício, tá? Verificamos que o uso do acento indicador da crase no A é obrigatório. Primeira coisa, então você já sabe que você vai ter que buscar onde que o acento é obrigatório. Então, dessas 3 alternativas, você vai ter que achar onde o acento é obrigatório. Gente, sempre que você tiver um exercício, você deve riscar as palavras obrigatório, não, exceto, erro. Essas palavras, principalmente palavras negativas, ajudam você a entender o que realmente o exercício quer. Muitas vezes a gente está fazendo um exercício, isso já aconteceu comigo. Eu estou fazendo um exercício e aí eu falo assim, poxa, mas essa tá certa. Mas essa tá certa. Aí eu começo a duvidar da minha própria inteligência. Porque eu fico assim, mas essa também tá certa. Onde que tá o erro dela? E na verdade, o exercício está pedindo qual alternativa, a única alternativa que está errada. E eu não prestei atenção. Eu não risquei a palavra-chave do enunciado. Tudo bem? E aí a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade, que eu falo assim, mas gente, isso daqui para mim estava certo, isso daqui. Você acaba perdendo a questão de bobeira, só porque você não leu direito o enunciado. Então, grifem as palavras-chaves do enunciado, tudo bem? Vamos olhar as nossas orações. Então, nós temos que achar no nosso exercício quais dessas 3 orações a crase é obrigatória. Ponto. Show. Vamos ver a primeira. Tudo correu às mil maravilhas. Tudo correu às mil maravilhas. Qual que foi o modo? Pergunto a vocês. Qual que foi o modo? Ele quer saber se isso daqui, ó, tem crase ou não, certo? Ele quer saber se nesse A tem crase ou não. Quando eu falo as mil maravilhas, eu não estou falando o modo que isso ocorreu? Como que isso ocorreu? Essa expressão as mil maravilhas não indica o modo que correu essa situação? Se indica o modo, é uma expressão adverbial, certo? Feminina, porque há as mil maravilhas. Toda expressão adverbial feminina possui acento grave. Matou ali. Então, a gente sabe que na primeira é obrigatório. Certo ou errado, gente? Beleza. Segundo, caminhamos rente à parede. Caminhamos rente à parede. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Vamos analisar. Rente à parede. Coloquem aí. Tem crase ou não tem crase aqui? O que a gente vai ter que olhar? Parede. A palavra parede, ela é feminina ou masculina? É a parede, logo, feminina. A parede. Beleza. Quem caminha rente, caminha rente. Aí você faz a pergunta para o verbo, caminha rente. Há algo, há alguma coisa ou há alguém. Então, o rente pede a preposição em a. E a parede caminha rente a o quê? A parede. Então, eu tenho o a da preposição e eu tenho o a do artigo. Se eu tenho 2 as, como que eu represento isso aqui, gente? Com um acento grave também. Certo ou errado? Então, estou fazendo certinho que a gente fazia lá no caderno com a tia Luísa, certo? Que a gente fazia o certinho da correção? É isso certinho, né? Tá certo, então. Temos crase ali também. Vamos para a nossa terceira afirmativa. Ele jamais foi à festa. Então, vamos analisar aqui. Ele quer saber se este A... Será que eu consigo apagar aqui? Borrar... Não quero apagar tudo. Eu quero apagar só essa parte aqui que eu risquei. Ó. Beleza, beleza, beleza. Então, este A aqui, vamos analisar. Ele quer saber se esse a festas possui ou não a crase. Aqui nós temos o verbo ir, certo? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo pede preposição. Aí a gente olha a palavra festa. A palavra festa, ela é feminina? Ela é feminina, professora. É a festa. Agora vamos analisar. Lembra o que eu falei para vocês? A palavra festa está no plural. E o a também está no plural? Não, ele está no singular. A no singular e festas no plural. Posso ter crase neste caso? Não posso ter crase. Tudo bem? E se fosse assim, foi as festas? Aí tudo bem, aí teria crase. Tudo bem, gente? Só que aqui, neste caso, o a está no singular e festas no plural. Se
Para ter crase tem que ser singular com singular, plural com plural, certo ou errado? Então, neste caso, não vai ter crase. Não. Ou seja, gente, olha só esta pegadinha. Não é uma pegadinha porque é regra, mas observem, eles colocam as duas primeiras com a crase e a terceira, por um detalhe de um S, ela está errada. Logo, a primeira e a segunda alternativa. Espero que tenha uma assim. Apenas a sentença 1? Não. Apenas a sentença 2? Não. Apenas as sentenças 1 e 2? Achamos aqui o nosso gabarito. Tudo bem? Muita gente perderia essa questão por achar que aqui, ó, teria crase, porque o verbo pede preposição e aqui a palavra festas também pede artigo. Só que o que não pode, por que não pode ter? Porque aqui está no singular e o substantivo está no plural. Ah, gente, vocês ficam falando para mim que um bagulho desse é difícil? Ó, vocês param de me irritar, hein? Vocês não me irritam não, hein? Muita gente perderia esse exercício indo aqui, ó, direto na alternativa E, na alternativa D. Eu não olhei as estatísticas desse exercício, mas muito provavelmente bastante gente errou, né? Vamos lá. Próximo exercício, IBGE. IBGE, concurso público. Assinale a opção incorreta, vamos lá? Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo da crase, ou seja, eu tenho 4 certas e uma incorreta, beleza? 4 certas e uma incorreta. Eu acho esse tipo de exercício muito mais fácil de acertar. Eu acho esse tipo de exercício muito mais fácil de acertar, beleza? Vamos lá. Primeira alternativa. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Primeira coisa, nós temos aqui o nosso A, certo? Ele está craseado. Queremos saber se está correto ou não. Vamos olhar aqui a palavra. A palavra cidade é uma palavra feminina? Sim, a cidade. Então, tem um artigo. Certo ou errado, gente? Vamos olhar a palavra que vem agora aqui, ó. Atenção. Quem dá atenção, opa, quem dá atenção a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então, eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. Logo, isso daqui está correto, certo? Eu tenho o a da preposição e eu tenho o a do artigo. Logo, isso daqui está correto. Letra B. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos nosso A aqui. Quero saber se este A está com o acento correto. Vou olhar a palavra que vem depois dele. É feminina? Não, não é feminina nem masculina. É um pronome. Se sou eu, pararia o exercício aqui. Por quê? Porque antes de pronomes, com exceção de pronomes possessivos femininos, senhora, senhorita e dona, o uso da crase é facultativo antes desses pronomes possessivos femininos, senhora, senhorita e dona. Eu vou falar sobre isso numa outra aula. Antes de qualquer outro pronome, seja ele demonstrativo, indefinido, aqui no caso nós temos um pronome indefinido, certo? Demonstrativo, indefinido, não interessa. Você não usa crase. Lembra lá do a você? Eu tinha o pronome você, nós não usamos crase antes do você. Tá dando para sacar, gente? Então, eu poderia parar o exercício aqui, mas vamos olhar as outras alternativas. Só por isso daqui eu já sei que este A aqui está errado. Mas vamos confirmar nas outras para a gente até fixar a regra melhor. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Quero saber se este compareceu à entrevista tem ou não a crase. Entrevista é uma palavra feminina? Sim, olha lá, eu tenho a entrevista. Quem comparece, comparece a algo, a alguma coisa, certo? Compareceu à entrevista. Então, eu tenho o a da preposição mais o a do artigo. Logo, este daqui também está correto. Beleza, gente? Vamos só verificando as outras. Ah, recenseador, para quem não sabe, é quem faz o censo. Quem faz o censo, sabe? A pessoa que passa lá na sua casa, quem faz a pesquisa, é o recenseador. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Vamos lá. Aqui nós temos um caso especial de crase. Eu falei o seguinte para vocês, eu não posso colocar a crase antes
do pronome demonstrativo, indefinido. Mas não significa que eu não tenho um caso especial que a crase vá no pronome, não antes dele. Tudo bem? Então, neste caso, eu tenho aqui o aquela com a crase. Aí você fala assim, eita, professora, eu não sei nem usar a crase, como é que eu vou saber que o aquela tem crase? Eu vou explicar isso numa próxima aula detalhadamente para vocês, isso daqui é um casinho especial. Mas vamos lá, vamos olhar aqui. Eu vou dar uma dica para vocês saberem se tem ou não a crase no aquela, aque, aquilo. Sempre que você está lendo um livro e você olha a palavra, o pronome aquela, aquele, aquilo, e ele tem a crase, como que você sabe que tem ou não? Então, primeira coisa, você vai olhar lá o que vem antes, né? A verba aprovada destina-se somente àquela cidade. Quem se destina a algo, a alguma coisa ou a alguém. Se destina ao quê? A aquela cidade. Só que eu não posso escrever aquela, porque antes de pronomes eu não uso a crase. Só que aí eu vou dar uma dica de ouro. Como que você sabe que o aquele, aquela, aquilo tem ou não a crase? Você vai substituir por a esta, a este, a isto. Observe. Destina-se a esta cidade. Vocês perceberam que manteve o sentido? A esta cidade. Se eu consigo substituir o aquele, aquela, aquilo, por a este, a esta, a isto, significa que aqui terá a crase. É isso, é a forma mais simples que eu consegui explicar para vocês. Numa outra aula eu vou explicar por que é desta forma, mas hoje, para a gente fixar só essa regra, substitua por a este, a esta, a isto. Se fizer sentido, você coloca a crase. Tudo bem? Última, então aqui ó, a crase também está correta. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. A atividade à prosperidade. Então vamos lá. Aqui nós temos um caso daquele verbo que vocês adoram, que é um verbo transitivo, direto e indireto. Se você não sabe o que é verbo transitivo, se você não sabe o que é objeto direto e indireto, eu tenho duas aulas aqui no canal. Uma aula que eu explico só o que é verbo transitivo e intransitivo, e uma aula que eu explico só o que é objeto direto e indireto. Eu vou depois deixar o link aí para vocês. Vocês vão até estas aulas, vocês vão assistir, são aulas bem rápidas que eu explico bem praticamente o que é verbo transitivo e intransitivo e o que é objeto direto e indireto. Vocês vão assistir lá para fazer sentido, beleza? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Transitivo direto é que o complemento não tem preposição. E indireto tem preposição. Então, no caso do verbo transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. Tudo bem? Quem une algo, mas une algo a alguém, ou vice-versa. Tudo bem? Quem une alguém a algo. Então, o primeiro complemento não pede preposição. O segundo complemento pede. Vamos olhar aqui na prática. Ó. Quem une algo. Une o quê? A atividade. Mas une a alguém. Então, este a aqui, ele pede preposição. Então, logo, ele deve ser craseado. Eu estou explicando isso aqui rapidamente porque depois eu vou trazer isso detalhadamente nas outras aulas, beleza, gente? Então, quem une algo. Une o quê? A atividade. Então, eu tenho o artigo ali, o a do artigo. Vou colocar aqui, ó, o a do artigo. Mas une a atividade a o quê? A prosperidade. Então, este segundo complemento pede preposição, logo ele é craseado. Então, aqui também está correta. Alternativa do exercício B. TJ. Concurso público aí para vocês. Um exercício do TJ. E aí, quando a gente olha, ele nem tem enunciado. A gente já entendeu que nós vamos ver dessas alternativas aqui qual que vai preencher as lacunas corretamente. Então, a gente vê aqui, ó, já logo na primeira fileira, que é o que vai preencher essa primeira lacuna, que todos são As. Então, a gente só tem que saber se esse As, ele tem ou não a crase. Vamos confirmar? Vuvuzelas.
Vuvuzelas é a ou as vuvuzelas. Então, é uma palavra feminina que pede crase. Show de bola? Show de bola. Quem se rende a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então, render aqui, ele pede preposição em a, certo? Então, nós temos a preposição. Vuvuzelas pede o artigo a. Então, nós temos aqui o a da preposição mais o a do artigo. Aí é a segunda coisa que a gente tem que ver. Vuvuzelas está no plural. Para que este a aqui tenha crase, ele tem que estar no plural. Observamos que ele está no plural. As com as, tudo bem? Então, este a aqui é craseado. É um a que tem crase, certo? Então, quando nós olhamos aqui, nós já podemos eliminar a alternativa B, porque ela não, olha lá, quando a gente olha aqui para ela, a gente já vê que ela não tem crase. Então, já sabemos que ela está errada. Então, eliminamos uma. Já, sorte reves aqui para nós, beleza, beleza. Agora, vamos lá. Caim é o último livro de José Saramago, que morreu há uma semana. Gente, este morreu há uma semana é o verbo no passado, tudo bem? É o verbo no passado. Então, o que você tem que saber? Isso daqui é um pré-requisito. O verbo no passado é sempre a, tudo bem? O a sozinho, ele indica futuro. Minha escola fica a 2 quarteirões, futuro e distância, né? Eu irei daqui a 2 meses. Então, é futuro e também indica distância, esse a sem nada. Este a com H aqui, ó, ele indica passado. Então, eu já sei aqui, ó, que ele morreu há uma semana, isso já aconteceu. Então, é este a com o H ali e o acento. Então, nós vamos eliminar as alternativas que não possuem este a com acento. Qual que é? Aqui, eliminamos a C e eliminamos a D. Já achamos a alternativa do nosso exercício. Gente, vocês perceberam que muitas vezes você ganha tempo nos exercícios? Vamos só olhar as outras, só para a gente justificar, beleza? Sujeito às crises de humor, ele não vive em paz. Quem está sujeito a algo. Está sujeito a o quê? As crises. A palavra crise, né? Crises, ela é feminina. A crise, as crises. Está no plural. Então, eu tenho sujeito a algo, sujeito às crises. Eu tenho o a da preposição, mais o a do artigo. Logo, este a, ele é craseado também. Tudo bem? As vizinhas do andar de cima, não as vejo faz tempo. Observem que este as aqui, agora, olha só. As vizinhas do andar de cima, não as vejo faz tempo. Esse as, ele é um pronome que retoma quem? Vizinhas. Ele está substituindo a palavra vizinhas. Pronome é tudo aquilo que acompanha ou substitui o nome. Ele serve pronome. Olha que bonito isso, gente. Eu falo isso, os alunos têm vontade de morrer, ó. Pronome é aquilo que serve pro nome. Ou acompanha o nome ou substitui o nome, para que você não repita. Então, ó, as vizinhas do andar de cima, não as vi. Este as é um pronome que está retomando vizinhas, então ele não tem como ter acento, nenhum tipo de acento. Logo, matamos aqui o nosso exercício, que é a alternativa A. Eu expliquei um pouquinho mais rapidamente, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender, certo? Nós matamos o exercício já logo na letra B. Porque era a única alternativa que possuía ali o que a gente precisava, tudo bem? Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo, até a nossa próxima aula, hein? Tchau!